Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com os efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e de conversão de balanço. O pronunciamento técnico que menciona sobre este tema é o pronunciamento técnico CPC 02. Este pronunciamento ele foi elaborado com o objetivo de orientar acerca de como incluir as transações em moedas estrangeiras e as operações no exterior nas demonstrações contábeis de uma entidade e como converter as demonstrações para moeda de apresentação. Os principais pontos que envolvem este pronunciamento correspondem a quais as taxas de câmbio devem ser usadas e como reportar os efeitos das mudanças nas taxas de câmbio nas demonstrações contábeis. O pronunciamento, o CPC 02, ele se pronuncia com alguns termos que são pouco utilizados, então por isso ele traz os conceitos. Então, algumas definições básicas. O que vem a ser taxa de fechamento ou taxa corrente. Então, o pronunciamento diz que refere-se à taxa de câmbio à vista, vigente ao término do período reporte. O que vem a ser esse período reporte, pessoal? Então, a taxa vigente na época em que a demonstração contábil está sendo elaborada. Ou seja, vamos supor que estamos falando do fechamento do balanço patrimonial no último dia de exercício. Então, vai ser a taxa corrente, né, da moeda, né, a taxa de câmbio da moeda naquele dia, no último dia do exercício. Variação cambial vem a ser o quê? A diferença resultante da conversão de um número específico de unidade de uma moeda para outra moeda, a diferentes taxas cambiais. Grupo econômico, né, é uma entidade que é controlada e todas as suas controladas. Nós temos também a moeda de apresentação, que vem a ser o quê? A moeda na qual as demonstrações contábeis elas são apresentadas. Também temos o termo moeda funcional, que vem a ser o quê? A moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. Então, em termos de efeito das mudanças nas taxas de câmbio e na conversão de balanços, o que nós podemos dizer? Que as empresas brasileiras, elas possuem investimentos no exterior, tá? Então, hoje, mediante a globalização das informações, do capital pulverizado dos investimentos, hoje nós temos empresas que têm suas atividades num país e em outra. Então, o CPC ele se pronunciou com relação a isso, por quê? Pela necessidade, tá, de que as demonstrações sejam emitidas de forma consolidada e em uma moeda. Tá? Então, com relação ao reconhecimento e à mensuração, o que se pronuncia o CPC? Ele fala que as empresas brasileiras, né, e as empresas internacionais que possuem investimento no exterior, elas devem reconhecer esses investimentos por dois métodos. Quais são esses métodos? O método de custo, né, que é aquele que mensura os investimentos societários pelo custo de aquisição, né, deduzido das perdas estimadas, e o método de equivalência patrimonial. O que vem a ser esse método? É um método pelo qual se atualiza o valor contábil do investimento ao valor equivalente à participação societária da sociedade investidora no patrimônio líquido da sociedade. Significa o quê? Que no reconhecimento dos seus efeitos na demonstração do resultado do exercício deve ser feito pela proporção dos seus investimentos. Então, vamos supor que determinada empresa possua investimento no exterior na proporção de 60% do patrimônio líquido daquela empresa. Então, ela vai reconhecer o resultado do exercício daquela empresa na proporção de 60%, que é o valor do seu, o percentual do seu investimento. Tá? E isso implica no reconhecimento pelas empresas
investidoras dos resultados nas suas investidas, e não quando da distribuição dos dividendos ou da sua alienação. O que ele quer dizer com isso? Que o método da equivalência patrimonial significa que os lucros devem ser reconhecidos, tá? Os efeitos dos lucros devem ser reconhecidos pela equivalência do percentual que foi investido naquela empresa, tá? Nós temos também, então, na apostila de vocês, que o método de conversão adotado pelo CPC é o método de taxa corrente, tá? Então, isso que está aqui é o ponto mais importante para que vocês possam resolver as atividades e que vocês possam ter conhecimento, tá? O que significa isso? Tá? O CPC se pronuncia que o método deve ser o da taxa corrente. Então, por este método, a conversão ela vai ser realizada de que forma? Dessa forma, as contas do ativo e do passivo, elas devem ser convertidas à taxa corrente do fechamento. As contas do patrimônio devem ser convertidas a taxa histórica da data de integralização. Vamos à explicação. As contas do ativo e do passivo, elas devem ser convertidas à data do report, que seria o quê? A data do fechamento. Então, como eu mencionei anteriormente, se nós faremos o fechamento no dia 30 de dezembro, por exemplo, utilizaremos a taxa cambial do dia 30 de dezembro. Já no que se refere às contas do patrimônio líquido, devem ser feita a taxa histórica da data desta integralização. Já as contas do resultado do período, ou seja, as contas da DRE, elas devem ser convertidas pela taxa histórica, tá? Ou pela média desta taxa histórica. Nós temos agora um exemplo que na apostila de vocês consta da seguinte forma. Então, nós temos lá que a companhia A, né, e outros investidores constituíram a companhia B, tá? A companhia integralizou 80% do capital da companhia B. Então, significa que o investimento dela foi de 80%. Se nós vamos fazer, né, pelo método de equivalência patrimonial, a proporção será de 80%. Pelo valor, né, então ela fez esse investimento pelo valor de $200 mil. Há uma taxa, no dia desta integralização, a taxa era de 1,5. No final do exercício, ou seja, no final do período, quando as demonstrações foram elaboradas, nós temos o seguinte: a DRE apresentada, né, foi receitas, né, no valor de $150 mil, menos os custos, menos o lucro bruto, mais as outras receitas. Então, nós tivemos um lucro líquido de $35 mil. Tá? Então, nós temos as demonstrações elaboradas em dólares, na moeda da companhia. Com relação ao balanço, então nós temos um ativo circulante, um total de ativo de 400 mil e um passivo mais o PL no valor de 400 mil. Então, vocês verifiquem que nós temos a elaboração das duas demonstrações, o balanço patrimonial e a DRE, na moeda em dólar, né? Onde a companhia fez os investimentos. Só que nós temos que transportar esses valores para a moeda nossa, para o real. Então, conforme vocês viram na demonstração anterior, no slide anterior, então foi dito a vocês que o ativo deve ser convertido à taxa corrente, o ativo e o passivo, as contas do PL pela taxa histórica da integralização e a DRE pela taxa histórica ou média. Então, nós temos aqui, ó, como é que nós fizemos isso? Então, o primeiro passo foi converter a demonstração do resultado do exercício,
tá? As receitas e as despesas devem ser convertidas pela taxa histórica ou pela média. Aqui, neste exemplo, foi feito pela taxa histórica. Vejam, em janeiro o dólar estava 1,55, em fevereiro 1,60 e aí sucessivamente até dezembro. Mas em alguns exercícios vocês vão encontrar a taxa média, como aqui, ó, 1,68. Então, nós fazemos, né, para a resolução desse exercício, fizemos a conversão da DRE. Então, as receitas que nós tínhamos a um valor de 150 mil dólares convertidas, temos a taxa média mensal, nós temos 251.250 reais, tá aqui, ó. A mesma coisa para os custos, tá? Tínhamos 80 mil dólares, então temos agora 134 mil reais, sucessivamente para as despesas, para as outras receitas. Então, vocês percebam que fizemos a conversão das contas de resultado pela taxa média mensal, mas reforço a vocês, em determinados momentos vocês vão ter a taxa média. Então vai ser o quê? Só multiplicar o valor das receitas por essa taxa média, o valor dos custos por essa taxa média, e aí vocês vão encontrar o lucro líquido do exercício em reais. Temos aqui, ó, 58.360 reais. Passamos então à demonstração de como converter o balanço patrimonial. Vocês viram que as contas do ativo são convertidas pela taxa corrente. Se vocês voltarem lá, ó, o valor do dólar, né, a taxa corrente era de 1,80. Então, vamos fazer a conversão, né, das contas do ativos por 1,80, as contas do passivo por 1,80 e aquele valor que nós encontramos lá do lucro do exercício, já transferido para o lucro acumulado, 58.360. Vocês perceberam que tem uma diferença, então, do ativo para o passivo, né? De 79.640. É que está errado? Não. Vejam vocês que nós convertemos as contas por valores de taxa de câmbio diferente. Então, ocorre essa diferença mesmo. O que isso significa? Que essa diferença ela se dá em função da utilização das taxas de câmbio diferentes, tá? E agora, o que nós temos que fazer, então? Para resolver essa questão, a gente precisa fazer o ajuste acumulado de conversão, que seria o quê? As contas do ativo estão certas, as contas, e aí criarmos a conta ajuste acumulado de conversão, 79.640. Teremos, então, o nosso balanço patrimonial convertido à moeda, né, o real, e aí de forma, né, uniforme, ó, 720 mil de ativo, 720 mil de passivo. Só lembrando, pessoal, que esse ajuste de conversão não é ajustar o balanço para que o nosso balanço bata, né, ativo com passivo. Não, esse ajuste de conversão nada mais é do que o ajuste referente à conversão da DRE pela taxa corrente, das contas do ativo e passivo pela taxa corrente do fechamento e as do resultado do período pela taxa média histórica. Com relação ao reconhecimento dessa receita, então nós teremos pelo método de equivalência patrimonial, né, os lucros acumulados na proporção de 80%, então aqueles 58 mil vezes 80%, nós vamos reconhecer na companhia B, né, a débito 46.688 e na conta receitas de equivalência patrimonial 46.688. E com relação ao ajuste patrimonial, nós também precisamos reconhecer, então teremos, né, a débito 80% dos 79.640, que foi o ajuste, né, que fizemos, então a débito 46.680 no investimento e na receita de equivalência patrimonial o 46.688. Espero ter contribuído. Qualquer dúvida, por favor, entrem em contato.